E uma coisa importante que eu acho que se destaca aqui, e eu acho que se destaca, e é um destaque importante, tá? É com relação ao fato de ele ser um pastor que gosta de trabalhar junto com as pessoas, pessoalmente. Isso é bem evidente na carta. Ele é um cara que gosta de falar com os dele, de estar com os dele, de conversar com eles. Tanto que os relatos dos estudiosos são de que o apóstolo João, no caso, ele tem poucos livros que nós temos encontrado, exatamente pelo fato de que ele gostava mais de transmitir a sua pregação através da oralidade, falando, do que exatamente escrevendo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fazia muitas viagens missionárias longas, né? As 3 viagens missionárias de Paulo foram gigantescas, enormes, muito distantes. Então ele não tinha como ser pastor de todas aquelas congregações que ele fundou ou ajudou a organizar. João, ele era pastor numa região um pouco menor, que recebeu o nome de Ásia Menor, né? Onde ele era pastor nas igrejas, ele atendia aquelas igrejas daquela região, então ele conseguia atender pessoalmente aqueles lugares. Quando isso não foi mais possível, por diversos motivos, nós já trouxemos na semana passada, um dos motivos era também a perseguição aos cristãos feita pelo imperador da época, que era o Domiciano, que ele era muito cruel com os cristãos. Então, quando não foi possível mais toda a liberdade de pregar o evangelho, eles foram encontrando outras alternativas. Na semana passada a gente já falou sobre como que João ele talvez tenha utilizado formas de fazer com que ele conseguisse falar com as pessoas que ele tinha para falar e não fosse pego pelas pessoas que queriam atrapalhar a pregação do evangelho. E aqui nós vemos isso de novo, tá? Por exemplo, é uma carta com 15 versículos e é uma carta escrita para alguém sobre a palavra de Deus, sobre o funcionamento da igreja e tudo mais. E não aparece a palavra Jesus, né? Porque Jesus os identificava como cristãos, obviamente. Então você vê, isso é uma maneira deles conversarem. João sempre fala, e nós falamos isso na semana passada, sobre aquela questão, né? O amor e a verdade. O que é a verdade? Cristo é a verdade, né? E o amor ao próximo está ligado a essa verdade. E aqui ele fala muito sobre a verdade. O pastor Nicolas contou, não me lembro quantas vezes tem a palavra verdade aí, nesses 13 versículos. E fala sobre... Quanto? 7 vezes. 7 vezes a palavra verdade em 15 versículos. E quando está falando da verdade, está falando daquele que é a verdade, mas sem citar o nome dele, né? Tudo isso por um contexto de perseguição que vivia o povo, né? Isso é importante destacar de maneira bem inicial, assim. Então esse tom mais anônimo, digamos assim, não quero dizer assim algo com conteúdo subliminar ou escondido para uns mais inteligentes, outros nem tanto, né? Outros mais espirituais, outros nem tanto. Não é isso. Mas aqueles que receberam a carta, e era uma igreja local que recebia a carta, o povo de Deus, eles entenderam tudo e sabiam, pois é, o nosso irmão Diótrefes aqui chega um pessoal de longe e ele não recebe. Mas o Demétrio, né, o Demétrio aqui, ele é um cara que ajuda aqui, tá sempre recebendo os irmãos e assim por diante. Isso é curioso. Eu lembro que nessa questão do nome, né, Atos 5, né, a final do capítulo 5 de Atos, 41, 42, quando os apóstolos estão diante do Sinédrio, né, em Jerusalém, e aí eles são açoitados e são proibidos de falar do nome, né, expressamente eles são proibidos de falar do nome, ensinar no nome de Jesus, mas ali o nome Jesus, até na escrita de Lucas, ele é furtado, né? Ele não aparece. Não podem falar do nome. E aí diz que eles saíram contentes, depois daquele contexto de perseguição, saíram contentes por serem considerados dignos de sofrerem por causa do nome. Deste nome, né? Diz lá literalmente deste nome.